A Torá, ou também chamada de Bíblia, é uma obra divina, escrita por Deus, ditada por Deus. Logo, ela possui diversos níveis, diversas camadas de interpretação. E podemos ficar para sempre encontrando ideias cada vez mais profundas e ricas nas histórias que já estamos familiarizados, nos ensinamentos, os mandamentos da Torá. E um belo exemplo disso é a história de Adão e Eva. A gente conhece a história e a forma como ela é lida. No sentido simples, literal, Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, e ele falou para Adão: de todas as árvores podes comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, pois no dia que comer dela morrerás. De acordo com os historiadores, isso foi 9 horas depois deles terem sido criados. 9 horas depois deles serem criados, foram ditos para não comer da árvore do conhecimento. 1 hora depois, a 10ª hora, eles comeram da árvore do conhecimento. Agora Deus chega em Adão e pergunta: vocês comeram da árvore que eu falei para vocês não comerem? Adão falou: ela me deu e eu comi, como se fosse culpa dela. Deus pergunta para Eva, para Havá: o que você fez? Ela falou: a serpente. A serpente me levou a isso e me convenceu, me enganou. Então Deus fala: já que vocês fizeram isso, com o suor da tua testa comerás pão e com dor dará luz a seus filhos. E a serpente será seu inimigo. Ok, essa é a história. Tem muitas lições morais, mas os fatos da história não se encaixam muito bem aqui. Primeiro, Deus falou para Adão: não coma desta árvore. 1 hora depois, ele come da árvore. Tem algo de errado com Deus? Ele não é imponente? Não é convincente? Dá para dispensar ele 1 hora depois? Adão não entendeu o que Deus falou para ele? Imagina Adão dizendo: você está falando comigo? É sim, eu estou falando contigo, não tem mais ninguém por aqui. Então, Deus fala para ele de perto e pessoalmente e fala: não faça isso. E 1 hora depois ele vai e faz. Deus não é efetivo. Tem coisa errada aí. Quando Deus falou com os judeus no Monte Sinai, todo mundo desmaiou. E Adão simplesmente ignorou. Segundo, e o que há de errado com Adão? Ele foi criado por Deus. Não teve trauma do nascimento, a mãe dele não traumatizou ele quando foi aprender a usar o banheiro, ele não tinha más companhias, não cresceu numa vizinhança ruim, ele não tinha inclinação para o mal, que tenta fazer você pecar. Ele não tinha isso. Então, o que há de errado com ele? Então você descobre que a árvore era uma figueira. Aí vamos combinar, isso é tentador? Irresistível? Terceiro, Deus fala para Adão: no dia em que dela comer, você vai morrer. Isso é uma ameaça? Significa alguma coisa para Adão, de qualquer forma? Ele tinha 9 horas de idade. Aí, sim, ele tinha as características, a maturidade de alguém de 20 anos, mas ele tinha 9 horas de vida. Ele já tinha instinto de sobrevivência? Ele sabia o que significa a morte? Nada tinha morrido. Isso é esquisito. Quarto, como assim não coma da árvore, pois no dia em que dela comer você vai morrer? Vai ter um dia que eu vou comer dela? Não está dizendo se você comer dela. Está dizendo no dia em que dela comer, você vai morrer. Confuso, né? Quinto, Deus fala: você comeu da árvore que falei para não comer? E Adão culpa ela?
É muita corrupção em tão pouco tempo. Ele ficou tão corrupto que nem conseguia ser honesto. Isso não diz muito sobre a humanidade, né? E ela vai lá e culpa a serpente. Isso é estranho demais, né? E Deus fala: já que fizeram isso, aqui está as consequências: dor no parto, com suor da tua testa. Como assim? Esse não era o nosso trato. O trato foi o seguinte: no dia em que comer, morrerás. E Deus agora diz: não é só morrer, antes você vai sofrer e depois vai morrer. Como Deus adiciona mais punições? Por acaso ele é Labão? Última pergunta. Essa história é depressiva, é desanimadora. Tá bom, aconteceu. Mas precisava contar essa história logo no comecinho da Torá? Se uma pessoa sem traumas de nascimento, sem más influências, sem má inclinação, se uma pessoa assim não conseguiu ficar uma hora com apenas uma ordem, um mandamento, o que vai ser de nós? Não é uma boa história para começar a Torá. Mas isso é tudo no nível literal. Vamos para o próximo. De onde Adão e Eva vieram? Eles foram criados por Deus. Deus moldou o corpo deles da terra e então soprou uma alma dentro deles. Onde estava essa alma? Então a história começa. Tinham duas almas no paraíso, uma masculina e outra feminina, e Deus falou para elas: eu vou mandar vocês para o mundo mais baixo possível, colocá-los num corpo físico, feito de terra, e vocês vão elevar esse mundo, o mais baixo de todos, e fazê-lo mais sagrado e divino que o paraíso. E obviamente eles aceitaram a missão. Então, elas abrem os olhos e estão no Jardim do Éden. Deus fala para Adão: de todas as árvores podes comer, mas desta aqui não. Agora, imagina eles ali, intrigados, se perguntando: a gente tem que consertar esse mundo, elevar ele. Só que todas as árvores são coxa. Elas não precisam ser levadas. Essa aqui não é tão kosher assim, não é tão kasher, então tem algo de errado aí. Precisa ser consertado, mas a gente não pode comer dela. Então, o que a gente está fazendo? Cadê nossa missão? É tipo um puzzle aqui. Então Adão pensa: estranho, Deus falou para não comer ou falou que um dia vamos comer? Ele falou: no dia que comer, morrerás. Aí a Eva falou: não há contradição aqui. A mensagem não é confusa. Deus está nos dando uma escolha. Não coma e viva, ou coma e morra. A escolha é sua. E Adão pensou: que escolha boba, que escolha fácil. Não vamos comer, então viveremos. Só que a Eva disse: Deus quer que a gente coma dela. Ele está esperando que a gente coma. E Adão perguntou: como você sabe? Aí ela respondeu: porque nossa missão é no mais baixo dos mundos. E esse não é o mundo mais baixo. Existe um mundo em que as pessoas costumam morrer. Um mundo de mortalidade. Esse é o mundo mais baixo. E é onde está a nossa missão. Ele quer que a gente come da árvore para ir para o mundo de mortalidade. Aí o Adão retrucou: Deus nos colocou aqui, então não pode ter um engano. Não houve engano. Se Deus nos colocou aqui, Ele nos quer aqui. E a Eva fez a tréplica. Não é assim que funciona. Deus te leva até sua missão, mas você tem que fazê-lo de forma voluntária. Deus te leva até a porta, mas você escolhe se vai abrir. Ele quer que sejamos voluntários. Aí o Adão concordou, faz sentido, e eles comeram do fruto.
Então Deus chega para Adão e pergunta: Você comeu do fruto que falei para não comer? Nessa hora a gente pensa que Deus está bravo, furioso, gritando. Essa pode ser uma das interpretações, mas não necessariamente. Deus não está bravo nesse momento. Ele está maravilhado. Como você soube? Falei para não comer, mas você entendeu, você captou a mensagem. Como soube? E Adão, uma alma pura, inocente, novo, respondeu: Eu não sabia, ela que sabia. Então Deus falou para Eva: Como você soube? Ela respondeu: Aquilo que a serpente me disse soou como se fosse o caminho certo. A serpente falou: Quando você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E isso precisa de conserto. E Deus bateu palmas. É isso que eu quis dizer com não é bom que o homem esteja só. Porque Adão não teria comido da árvore. Aí Deus começa a falar um pouco desse mundo, para onde eles estariam indo. É um mundo com morte, dor, esforço, decepção. É uma batalha árdua. É o mais baixo dos mundos. Tem certeza que vocês querem tentar consertá-lo? Eles disseram sim. Seu desejo é uma ordem. E essa é a história de Adão e Eva. Um pouco diferente da interpretação convencional. Deus não está bravo. Eles não foram punidos porque eles nunca pecaram. Aí, sim, nós falamos o pecado da árvore do conhecimento. Só que a palavra que usamos em hebraico não significa pecado. A palavra het, que se refere ao que aconteceu no Jardim do Éden, não significa pecado. A palavra het significa um passo para baixo, um rebaixamento. Foi uma grande queda, mas não houve violação, não houve pecado. Não houve nada malicioso. Foi tudo inocente e correto. Mas não deixou de ser um rebaixamento. De fato, quando Deus falou, não coma dessa árvore, no dia que comer você vai morrer, ele quis que eles comessem. Então, por que ele falou não coma? Para dar para eles a escolha. Mas Deus não pode mentir. Se Deus fala não coma do fruto, significa não quero que vocês comam da árvore. Mas ele realmente não queria. Isso que precisamos saber. Deus falou não coma do fruto, porque vocês vão morrer. Seus filhos serão imperfeitos, não vão me conhecer. Não quero que isso aconteça. Mas eu fico na esperança de que façam isso, porque senão o eterno propósito da criação nunca vai ser concluído. Então Deus estava falando, não quero que vocês façam isso, mas eu preciso que façam. Assim como um rei que envia seu exército para a guerra. Se for um rei bondoso, ele não vai querer isso. É terrível, mas é necessário. Quando Deus fala não coma da árvore, ele quis dizer, eu não quero, mas eu espero que comam da árvore, porque é o que deve acontecer. O que isso nos ensina sobre Deus? Que Ele não está sentado lá em cima, intocável, invulnerável, blindado, apático sobre o que nos acontece, só esperando o momento, assistindo a gente para poder nos acertar. Deus não é assim. Deus fez um investimento na criação, que nem um homem se casando. Ele precisa fazer alguns sacrifícios, largar muitas coisas. Mas sem esse esforço, como que vai conseguir ter a sua alma gêmea? Então Deus faz sacrifícios. Ele faz coisas contra a sua vontade própria. Ele sai da zona de conforto para poder ter essa criação, que é um relacionamento. Por isso que tudo que fazemos é tão importante para Ele. Isso mexe com Ele.
dá prazer e também dá dor. Você pode se perguntar, como assim? Deus pode ter prazer ou Deus pode ter dor? Só que não é da mesma forma que nós. O nosso prazer é incompleto e a nossa dor é ridícula, minúscula. A dor dele é infinita e o prazer dele é eterno. É óbvio que ele é muito mais do que nós somos, mas isso tudo vale a pena se cumprirmos. E essa é a sabedoria que Eva teve. Ela entendeu isso. Ela escutou Deus. Adão estava tão impressionado com Deus que não escutou. Como ela entendeu que eles não estavam no mundo mais baixo e que tinham de se voluntariar, e ele não entendeu. Ficou tão fascinado com a grandeza de Deus que não escutou, não entendeu a vulnerabilidade de Deus. Ela sim. Graças a ela, a gente teve atarefado todos esses anos, elevando e consertando este mundo, usando nossos talentos da melhor forma possível. Ela teve essa confiança de que seus descendentes seriam capazes de fazer isso. É um baita elogio. Então, percebem como uma história pode ser vista de forma simples, de uma forma profunda, de uma forma oculta? Tudo na Torá é assim. Uma história parece ser tão ordinária, tão infantil, convencional, banal. Isso porque não estamos entendendo. A Torá é mais que isso. Então, cave fundo, você vai encontrar luz. Você vai encontrar grandeza, as águas e os diamantes. Vire e revire, tudo está nela.